Vamos entender juntos o que a Bíblia realmente ensina sobre o inferno de uma maneira clara e simples. Muitas pessoas têm dúvidas sobre esse assunto importante e algumas ideias que circulam por aí não são completamente corretas segundo as Escrituras. A primeira coisa importante que precisamos saber é que, de acordo com a Bíblia, o inferno como lugar de castigo eterno que conhecemos pode estar vazio neste momento. Isso porque existe um período de espera após a morte antes do juízo final. Jesus nos ensinou sobre isso através de uma história muito reveladora, sobre um homem rico e um mendigo chamado Lázaro. Nessa história, o homem rico vivia muito bem, com roupas caras, banquetes todos os dias, enquanto Lázaro, cheio de feridas, ficava na porta da casa do rico, desejando comer as migalhas que caíam da mesa. Quando os dois morreram, aconteceu algo surpreendente. Lázaro foi levado pelos anjos para um lugar de descanso e consolo, enquanto o rico foi para um lugar de tormento. O interessante é que o rico podia ver Lázaro no lugar bom, mas não podia ir até lá porque havia um grande abismo separando os dois lugares. Essa história nos ensina várias lições importantes. Primeiro, que depois da morte as pessoas continuam conscientes, elas lembram, pensam e sentem. Segundo, que existem dois lugares diferentes no que a Bíblia chama de Hades, no Novo Testamento, ou Sheol, no Antigo Testamento, que é como um mundo dos mortos temporário. Terceiro, que depois da morte não dá mais para mudar de lugar. A decisão que tomamos em vida sobre seguir ou não a Deus determina nosso destino. No Antigo Testamento, o Sheol era visto como lugar para onde todos iam após a morte, mas com áreas diferentes. Os que confiavam em Deus ficavam numa parte boa, enquanto os que o rejeitavam ficavam num lugar de sofrimento. Deus não deixaria Jesus no Sheol, e Deus pode livrar alguém do Sheol. O que precisamos guardar é que o inferno como lugar de castigo eterno, que a Bíblia chama de lago de fogo, ainda não está recebendo ninguém. Por enquanto, quem morre sem Cristo vai para essa parte de sofrimento no Hades, que é temporário. O castigo definitivo só acontecerá depois do juízo final, quando todos serão julgados por Deus. Além do Hades, a Bíblia também menciona o Tártaro, que é um lugar especial de prisão para os anjos que pecaram. Mas isso já é assunto para outra conversa. O importante agora é entender que nossas escolhas em vida têm consequências eternas e que Deus nos dá a oportunidade, através de Jesus, de escolhermos o caminho que leva à vida eterna com Ele. Nas profundezas dos ensinamentos bíblicos, encontramos revelações importantes sobre o destino dos seres espirituais rebeldes e dos que rejeitam a Deus. As Escrituras nos mostram que existe um lugar terrível chamado Tártaro, muito pior do que a ideia comum que temos do inferno. Este é um lugar de escuridão total e sofrimento extremo, reservado especificamente para os anjos que se rebelaram contra Deus. O apóstolo Pedro nos conta que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no Tártaro, entregando-os a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Essa história fica ainda mais clara quando olhamos para os relatos do livro de Enoque, um texto antigo que ajuda a entender o contexto bíblico. Ali aprendemos sobre um grupo especial de anjos, chamados vigilantes, que abandonaram seu lugar no céu para se unirem a mulheres humanas aqui na terra. Essa união proibida resultou no nascimento dos gigantes mencionados em Gênesis 6. Como castigo por essa terrível desobediência, Deus ordenou que o anjo Rafael prendesse o líder desses anjos caídos, chamado Azazel, num lugar desolado do deserto, cobrindo com pedras ásperas, deixando na escuridão eterna. Essa realidade é tão assustadora que até os demônios temem esse destino. Na passagem em que Jesus encontra um homem possuído por muitos demônios, eles imploram para não serem mandados para o abismo, que é justamente esse lugar de tormento que chamamos de Tártaro. Isso nos mostra que existe uma diferença importante entre o Hades, onde ficam as almas dos humanos que morreram sem Deus, e o Tártaro, que é uma prisão especial para seres espirituais rebeldes. Mas a Bíblia vai ainda mais longe ao nos falar sobre o destino final de todos os que rejeitam a Deus. O livro do Apocalipse descreve o que acontecerá no final dos tempos. Primeiro haverá um grande julgamento diante de Deus, onde cada pessoa será avaliada por suas ações. Depois disso, a própria morte e o Hades serão lançados no que a Bíblia chama de lago de fogo. Este é o castigo definitivo e eterno, muito pior do que o Tártaro ou o Hades, reservado para todos aqueles cujos nomes não forem encontrados no livro da vida. Apocalipse 20, 14 e 15. Toda essa revelação nos ensina várias lições importantes.
Primeiro, que Deus leva o pecado muito a sério, especialmente quando vêm de seres que conheciam plenamente sua glória, como era o caso desses anjos. Segundo, que existe uma gradação nos castigos. O Tártaro é pior que o Hades, e o Lago de Fogo é o pior de todos. E por fim, que Deus em sua justiça preparou esses lugares para o julgamento, mas em seu amor nos deu a oportunidade de escaparmos desse terrível destino através de Jesus Cristo. Essas verdades devem nos levar a uma vida de reverência a Deus, sabendo que Ele não apenas é amor, mas também é perfeitamente justo. Enquanto há tempo, precisamos fazer as escolhas certas, porque as consequências de rejeitar a Deus são eternas e terríveis. Mas a boa notícia é que, através de Cristo, podemos ter a certeza de um destino completamente diferente, a vida eterna na presença de Deus, longe de todo sofrimento e escuridão. A realidade eterna apresentada nas Escrituras Sagradas nos confronta com uma verdade solene sobre o destino final da humanidade. O livro do Apocalipse revela de maneira vívida como a morte, o Hades e todos aqueles que não tiveram seus nomes inscritos no livro da vida serão finalmente lançados no terrível lago de fogo, não como um castigo temporário, mas como uma condenação eterna e irrevogável. Este lugar de tormento consciente e perpétuo representa o ápice do juízo divino, radicalmente diferente do Hades que serve apenas como prisão temporária. Enquanto o Hades é um lugar de espera, o Lago de Fogo se apresenta como o destino final dos condenados. O próprio Senhor Jesus Cristo nos alertou severamente sobre este destino para enfatizar sua gravidade incomparável. Suas palavras ecoam através dos séculos, declarando que seria preferível entrar na vida mutilado do que ser lançado no inferno onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Esta descrição impressionante sugere uma realidade de sofrimento consciente e ininterrupto, um estado de existência na mais profunda miséria espiritual e física. O Apocalipse complementa esta revelação mostrando que a besta, o falso profeta e posteriormente o próprio Satanás serão lançados neste lugar horrível, onde o fogo e enxofre queimam eternamente. Atualmente, as almas dos ímpios falecidos são levadas para o Hades, como ilustrado na parábola do rico e Lázaro, enquanto aguardam o juízo final. Após o milênio, quando ocorrer o juízo do grande trono branco descrito em Apocalipse, a morte e o Hades serão então lançados no lago de fogo. Os anjos caídos, mencionados como estando no Tártaro, uma prisão especial para seres espirituais rebeldes, também compartilharão deste destino final, cumprindo assim a palavra de Cristo sobre o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Em glorioso contraste, os redimidos em Cristo desfrutam da presença do Senhor no paraíso, como Jesus prometeu ao ladrão arrependido. Esta realidade intermediária é descrita por Paulo como muito melhor, onde os santos repousam em comunhão consciente com Deus. Após a ressurreição, os salvos herdarão a nova terra onde Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, eliminando para sempre a morte, o pranto e a dor. Esta doutrina fundamental não deve produzir em nós um temor paralisante, mas sim uma profunda reverência e um senso de urgência missionária. Como escreveu Paulo, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens. A mensagem do Evangelho resplandece ainda mais brilhante contra este pano de fundo, que Deus demonstrou seu amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Cada pessoa enfrenta nesta vida uma decisão de consequências eternas, aceitar ou rejeitar a obra redentora de Cristo. Como afirmou João, quem crê no Filho tem a vida eterna. Que esta compreensão nos motive a examinar constantemente nossa condição espiritual, a compartilhar o Evangelho com urgência compassiva e a viver em santidade, conscientes do peso eterno de nossas escolhas. A exortação de Hebreus ressoa através dos séculos. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O convite da graça permanece aberto, mas o tempo é precioso. Que possamos, como Pedro exortou, buscar diligentemente ser encontrados imaculados e irrepreensíveis em paz, aguardando com esperança bendita a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a boa notícia é que Deus preparou um caminho de escape através de Jesus Cristo. Quem crê nele não precisa temer esse juízo, pois terá a vida eterna com Deus. Depois do julgamento, os salvos viverão para sempre com Deus em um novo céu e nova terra, onde não existirá mais dor, choro, morte ou qualquer tipo de sofrimento. Essa é a esperança gloriosa que Deus oferece a todos que o aceitam. Essas verdades nos mostram como nossas escolhas nesta vida têm consequências eternas. Deus,
Em seu grande amor, nos avisa sobre o que está por vir porque deseja que todos se arrependam e sejam salvos. Jesus pagou o preço completo por nossos pecados na cruz, oferecendo-nos o perdão e a vida eterna. A decisão mais importante que qualquer pessoa pode fazer é receber a Cristo como Salvador, vivendo de acordo com sua vontade e compartilhando essa esperança com os outros. O tempo é curto e Jesus pode voltar a qualquer momento. Por isso precisamos estar preparados, firmes na fé e anunciando essa mensagem de salvação a todos. Essa é a maravilhosa graça de Deus, justo em seu juízo, mas misericordioso em oferecer a todos a oportunidade de salvação através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhum de nossos vídeos.